tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. O apóstolo, quando me chamou para poder ministrar aqui, pediu para me falar a respeito de andar no Espírito, né? E nós entendemos que andar no Espírito é andar no poder, né? Como o pastor Daniel estava ministrando aqui, esse poder de Deus. Antes de Jesus enviar o Espírito Santo para a igreja, ele falou para a igreja ali naquele momento permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestidos de poder. E este revestimento deu para a igreja primitiva, que somos nós, amém? Porque nós temos o mesmo poder dado pelo Espírito Santo de andar no poder de Deus aqui na terra. Então, eu fiz até algumas anotações aqui a respeito de algumas coisas que os irmãos foram ministrando, e está bem dentro daquela proposta assim, que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque o Espírito de Deus, ele é um só. Amém? Então, o pastor Mauro, ele falou assim, sobre declarar a palavra, que é pensar como Cristo, que é agir como Cristo, e que é falar aquilo que está na Bíblia. É muito simples. Toda a Bíblia é a nossa herança, é a palavra de Deus, que é a herança dada por Deus para os seus filhos, que é a igreja. E essa palavra, ela proclamada, significa o quê? Que ela está nos meus pensamentos. E se ela está nos meus pensamentos, está nos meus lábios, ela vai fazer parte da minha vida, porque eu vou andar nessa palavra. Então, se o meu corpo diz que a minha cabeça está doente, se o diabo fala que a minha cabeça está doente com uma dor, eu tenho o poder dado pelo Espírito Santo de Deus de concordar com o que o meu corpo, ou com o que o diabo fala, ou concordar com o que Deus diz. Então eu posso concordar com o que Deus diz, que eu sou sarada. Amém? Mas hoje eu não vou falar sobre confissão da palavra, porque os irmãos falaram aqui um pouco, né? Tanto o pastor Mauro quanto o pastor Daniel. Eu tenho aqui 2 livros, eles estão ali atrás. É exatamente sobre confissão. Esse primeiro livro aqui, sobre confissão, né? Um dos primeiros versículos dele é: eu criei, por isso falei. O que o pastor falou aqui, né? E esse livro, ele fala um pouco sobre a revelação que o Espírito Santo me deu a respeito da confissão da palavra. Então, assim, tudo que Deus me falou a respeito da confissão da palavra, testemunhos, inclusive, de pessoas que caminharam comigo e praticaram a confissão da palavra, elas colocaram depoimento nesse livrinho aqui, né, sobre a confissão. Então, está ali atrás os irmãos que quiserem saber mais sobre o assunto. E esse aqui é lançamento, gente. Hoje é a primeira vez que eu estou trazendo ele. Ele é Confessando a Palavra de Deus Diariamente. São vários tópicos sobre situações que aprisionam, né, muitas vezes, os filhos de Deus. Aqui eu coloquei, são 60 tópicos. Armadura de Deus, mortificação da carne, sobre medo, ira, mansidão. Mas são palavras da Bíblia, né, versículos bíblicos na primeira pessoa a respeito do assunto para anular a mentira do diabo na vida daqueles, né, que estão sendo afligidos por situações financeiras, emocionais, de doença, enfermidade, né? Assim, tem vários tópicos aqui, então você também pode olhar lá com a irmã,
A Nelma vai estar, a pastora Malvina ali vai estar ajudando. Amém? Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito da oração da graça. Né? Desde manhã, o apóstolo Túlio falou aqui que o medo é falta de entendimento do amor de Deus. E para eu compreender o amor de Deus, eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso passar tempo com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. E eu preciso deixar o Espírito Santo interceder por mim. Porque lá em Romanos 8:26 fala assim, que o Espírito Santo, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele sonda o coração de Deus, ele conhece qual é a mente do Espírito, e segundo a mente do Espírito é que ele intercede por cada um de nós. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Amém? Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo interceder por cada um de nós. Esse é o ministério, um dos, ministérios do Espírito Santo, conosco, pessoalmente, essa edificação, O pastor Mauro falou sobre a gente ser enviados para saciar a fome e a sede do mundo. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma transformação do nosso caráter. Do nosso caráter, nós precisamos ter o caráter de Jesus. Nós precisamos expressar o fruto do Espírito de Deus. Já não é nada comigo, tudo é com Ele, pastor Daniel? Então, é tudo por causa dEle. Então, as pessoas, elas precisam ver nas nossas vidas, assim como Deus, quando Ele olha para nós, quem que Deus vê quando Ele olha para nós? Ele vê a justiça de Jesus em nós. Ele vê Jesus. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, não é isso? Em Cristo, nós aprendemos aqui mais cedo que esse "em" significa dentro. Então, nós estamos assentados dentro de Jesus nas regiões celestiais. Dentro, Nas regiões celestiais. Nós estamos dentro de Jesus. Então, nós não estamos assim, do lado, aquela fileira, aquele monte de filho, cada um assim sentado, Esse lugar de honra, Deus deu para todo aquele que crer nele, porque está sentado dentro dele. Agora nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E para exalar o bom perfume de Cristo, tem que estar em Cristo, crendo, realmente vivendo na condição do céu aqui na terra. Vivendo no reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos trazer o reino de Deus aqui para a terra. Agora, quem conhece a mente de Deus, que possa nos instruir, o Espírito Santo de Deus, ele conhece a mente de Deus. E ele conhece nós. E ele revela para nós quem nós somos nele. Porque se Deus revelar para nós quem nós somos nele, nós temos condição de exalar o bom perfume de Cristo. Naquela passagem lá de Marcos, quando Pedro, Jesus primeiro pergunta para os discípulos, quem eles falam que eu sou? Aqueles que não tinham a revelação de quem era Jesus Cristo, cada um falou, uns falam que é Elias, outros falam, e tal. Mas tu, que dizes que eu sou? Pedro falou, tu és o Filho de Deus. E o que Jesus falou para Pedro naquele momento? Não foi carne e nem sangue quem te revelou. Quem te revelou foi Deus.
Foi o próprio Deus que te revelou. E aí, quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, logo quem Jesus falou que Pedro era? Logo em seguida, Pedro falou: e tu és pedra, e sobre essa pedra eu fundarei e edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra. Então, quando Pedro teve a revelação de Deus, Deus revelou quem ele era. Vocês estão me acompanhando? Então, quando nós temos a revelação de quem Deus é, Deus nos revela quem nós somos nele. Deus nos revela quem nós somos nele. E nós vamos perceber que nós somos iguaizinhos a Jesus. Nós vamos perceber que nós podemos ver como Deus vê, que nós podemos ouvir como Deus ouve, que nós podemos sentir como Deus sente e que nós podemos agir como Deus age. Nós vamos perceber que nós somos a igreja autorizada por Deus a pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causar nenhum dano, nenhum dano. O que nós precisamos compreender é que o que Deus diz é. O que Deus diz é simples. E aí o Espírito Santo nos instrui. Jesus falou assim: olha, vocês vão para lá, vocês fiquem lá juntos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E antes disso, o profeta Isaías, lá em Isaías 28, já havia falado assim, ó: por língua estranha e por lábios gaguejantes, o Senhor falará a este povo. O profeta Isaías já havia visto esse derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E falou: Deus vai falar a este povo e vai mostrar a eles onde está o descanso. E daí Jesus veio e falou assim, ó: vinde a mim todos vós, o quê? Que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei o quê? Descanso para vossas almas. E aí os profetas também falaram: ali haverá um bom caminho, o bom caminho. O caminho é Jesus Cristo. Jesus falou: agora venham por esse caminho. E o Espírito Santo vos instruirá a respeito de todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus te guiará sobre as vistas dele, sobre a vista dele te dará o quê? Conselhos, para que você não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que você olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Aí você chega lá em Judas 20 e vai estar ali assim: vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito. É no Espírito Santo de Deus. Para quê? Para vos guardar no amor de Deus. Esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única forma, irmãos, que nós temos de nos guardar no amor do Senhor é andando em edificação, porque é o que está escrito na palavra. A forma de nós edificarmos a nossa fé, de nós crescermos em fé, porque a fé foi dada para todos nós na mesma medida. Não é? Na mesma medida. É a mesma porção de fé a todos. Agora depende do meu crer para eu andar em níveis mais elevados. Não é diferente para aquele grande ministro, aquele grande pregador que faz grandes milagres. E para você que está sentado ou cuidando de alguma coisa e se considera assim: nossa, mas o que eu estou fazendo aqui é tão pouco. Não. Depende de você andar
em níveis mais elevados de fé. E o Espírito Santo está dentro de nós para nos dar esse lugar, onde nós podemos andar nesses níveis de fé mais alto. Ali quando fala em Ezequiel ali 47, quando fala assim, ó, águas que davam por onde? Pelos artelhos, pelos joelhos, pelos ombros, e águas que já não eram mais, não tinha como passar andando, tinha que ser atravessado a nado. E ali a palavra de Deus diz que quando as águas estão, quando você está atravessando a nado, em toda a margem do rio, da árvore com toda espécie de fruto. Para quê? Para curar as nações. Isso depende da nossa condição de crer no que Deus diz, porque o que Ele diz é, o que o Senhor diz é, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele seria derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne, porque você é filho. Você tem o direito. Você pode deixar o mestre do universo, o arquiteto do universo, construir a sua vida. Você pode ser participante com ele nessa construção. Porque o Senhor tem prazer, ele tem alegria em estar com você. Sabe como eu vejo Deus lá no Jardim do Éden com Adão? Eu vejo ele igual ele é comigo. Batendo papo, conversando, perguntando como que foi o meu dia. O que eu fiz com aquela instrução que ele me deu. Eu contando para ele. Então, ali na virada do dia, meus irmãos, quando Deus ia vir ali estar com Adão, ele estava andando com um amigo. E o Jardim do Éden, ele não se resume a um espaço de terra. Deus deu a Adão o comando sobre o universo. O mesmo comando que ele nos deu. Adão entregou aquela autoridade dele. Jesus veio para restituir essa autoridade. E para falar conosco que nós temos a autoridade de governar o universo. O governo está sobre os lombos da igreja. Agora, para isso, realmente, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E para nós entendermos quem nós somos em Deus, nós precisamos nos deleitar no amor dele. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e achamos que a gente é o que vai falar, né? Senhor, eu te amo. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, tu és o amado da minha alma. E o Senhor, na realidade, muitas vezes está esperando nós fazermos um pouquinho de silêncio na presença dele. E deixar ele mostrar para nós o quanto ele nos ama. Deixar ele mostrar e inundar as nossas vidas com aquele amor. Com aquele amor. Então, essa linguagem da graça é para quê? Para acalmar os nossos sentidos, os nossos sentimentos, os nossos anseios, para que nós possamos ouvir a voz de Deus como ela é, sem interferência. A palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes, mas existe apenas o caminho. Existe apenas a voz de Cristo. E é essa voz que eu preciso ouvir. E essa voz não pode concorrer comigo.
Essa voz não pode concorrer com a minha vontade. Porque se essa voz começar a concorrer com a minha vontade, eu vou dizer que a minha vontade é a voz de Deus. E o Senhor quer nos livrar disso. O Senhor quer nos livrar dessa idolatria de fazer a nossa própria vontade. De saciar os nossos próprios desejos. Dessa idolatria egoísta que não nos permite ouvir a voz de Deus, não porque Ele não está falando. Porque a palavra de Deus, lá em Provérbios 1, fala que a sabedoria, ela grita nas praças. Do alto se ouve a sua voz. Mas eu preciso acalmar os meus sentimentos. Eu preciso acalmar os meus pensamentos. Eu preciso acalmar essas muitas vozes que existem no mundo e que existem dentro de mim. Eu preciso aprender a mortificar a minha vontade. Para quê? Quando Paulo falou assim, ó, dia a dia eu morro. Para quê? Para gerar Cristo. É morte, meu irmão. É morte. Só que é morte do meu eu, da minha vontade, dos meus desejos, que vão me levar à ruína, porque Deus me ama tanto que Ele quer me proteger de mim mesma. O diabo não tem mais vez com a gente. O nosso maior problema não é o diabo. O nosso maior problema não é o vizinho, não é o pastor, não é seu irmão, não é sua mãe, não é o seu pai. O maior problema de cada um de nós é nós mesmos. A natureza carnal. Esse é o maior problema. E é por causa dessa natureza carnal que Jesus, além de nos dar a salvação, falou assim, eu preparei um lugar, um santuário agora dentro de você, para que o meu espírito habite. Porque o meu espírito habitando em você, o meu espírito habitando dentro de você, ele vai te levar e vai te entregar naquele grande dia. Porque Ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir no bom caminho. Ele vai te conduzir no bom caminho. E Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que lá em Marcos 16, a partir do versículo 16, fala assim, que aquele que crê, aliás é o 15, que aquele que crê em Jesus e for batizado será o quê? Salvo. E estes sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não vai causar nenhum dano. Amém? Faltou algum aí? Não. Então, são sinais que seguem quem? Aquele que crê. Você expulsa demônios? Amém, igreja? Quantos aqui expulsam demônios? Levanta a mão para me ver. Assim. Quantos expulsam demônios? Todos expulsam demônios? Amém? Quantos aqui falam em novas línguas? Amém? Agora levanta a mão só quem ainda não fala em outras línguas. Então, o irmão expulsa demônios? Amém. O irmão expulsa demônio. Esse sinal te segue. Por que esse sinal te segue? Porque o irmão crê em Jesus. Então, o mesmo Espírito que te deu autoridade para expulsar demônios é o mesmo Espírito que intercede pelo irmão. Então, o irmão fala em línguas.
Amém? O irmão fala em línguas, porque o irmão crê em Jesus. E se o irmão impor a mão sobre os enfermos, esses enfermos vão ficar curados. E se o irmão beber alguma coisa mortífera, não vai causar nenhum dano. Por quê? Porque é um sinal que te acompanha. Não é o irmão que vai correr atrás desse sinal. Esse sinal te acompanha. Por quê? Porque o irmão é selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mais algum irmão ou irmã que não ora? Essa palavra é para você também. Essa palavra é para você, minha irmã. Amém? É Jesus que te deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sob todo o poder do inimigo, e nada te causa nenhum dano. É Jesus que te acolheu e que te atraiu com amor e com benignidade e que te fez crer nele. Esse mesmo Jesus é o que te dá autoridade para você expulsar demônios, para você impor as mãos sobre os enfermos, esses enfermos serem curados, para você orar em línguas. Então você pode começar a orar em línguas agora mesmo. Chore cantaralama, soralama, soralamash. Ora lamaralama, sore cantaralamash. Ora lamaralama. Amém? Liberou as línguas. Amém? O irmão lá, algum irmão, por favor, vai lá orar com ele. Ora lamaralamaralamaralamasore, cantaralamassore, cantaralamache. O restante que ora em línguas, irmãos, vão orando em línguas. Ora lamaralamashere, cantaralamash. Nós estamos em família. Ora lamaralamassore, cantaralamaralamaralamaralamash. Ora lamaralamaralamaralamaralamache. Ora lamaralamache. Não ore em português, ore em línguas. Ora lamaralamaralamaralamassore, cantaralamaralamash. Ora lamaralamache. Deixa o Espírito Santo de Deus interceder por você. Ora lamassore, massore, machure, cantaralamaralamaralamache, cantaralamash. Ora lamaralamaralamaralamassore, cantaralamache. Ora lamaralamaralamaralamaralamassore, cantaralamaralamache, racantalamachore, cantalamache. Ora lamaralamaralamassore, cantaralamaralamassore, cantalamache. Imagina que é o Espírito Santo de Deus intercedendo por você, orando por você, aquilo que você realmente precisa. É a oração que nunca vai deixar de ser respondida por Deus. Porque nós, quando oramos, nós podemos correr o risco de orar aquilo que nós não vamos receber, porque nós corremos o risco de orar segundo a concupiscência do nosso coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai orar por você, aquilo que realmente você precisa. E aquela oração perfeita diante de Deus, para que você receba de Deus a revelação. Amém? Irmãos, todos nós precisamos aprender a receber do Espírito de Deus. Todos nós precisamos aprender a receber diretamente de Deus. Hoje eu sou a 4ª pessoa que está ministrando aqui, fora os irmãos do louvor. Um louvor, uma adoração abençoada. Mas nós falamos aos ouvidos. Nós falamos ao ouvido humano. A única pessoa que tem o poder de pegar essa palavra e transformá-la para você escutar no seu espírito é o Espírito de Deus. Por isso nós precisamos ter intimidade com Deus.
para entendermos aquilo que está no nosso espírito, porque no espírito está tudo lá. Eu e você, nós temos toda a vida de Deus no nosso espírito, toda a vida de Deus. Toda, não nos falta nada. Absolutamente nada. Jesus falou assim, está tudo consumado. Tudo é tudo. Amém? Tudo é tudo, está tudo consumado. E agora? Como que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que sentar na mesa do Pai e desfrutar de tudo aquilo que está pronto. E para isso eu preciso apenas o quê? Crer. E esse crer também não vai vir de mim. Esse crer vem de Deus. Ele opera em mim tanto querer quanto realizar. Eu gostei do irmão falando aqui, né? Porque ele colocou a cadeira para poder sentar, para exercer a autoridade. E eu prego sentada, tá, irmão? Só que não tem um aparador aqui hoje. Porque é no descanso. É no descanso. O Espírito Santo de Deus, ele opera todas as coisas em todos nós. Em todos nós. A oração em línguas vai nos levar para o centro do chamado de Deus nas nossas vidas. A oração em línguas vai nos conduzir o caminho que nós devemos seguir. É o Espírito Santo de Deus falando conosco, nos trazendo revelação. Sabe por que a gente não entende o que está orando? A não ser que seja por profecia, né? Mas quando nós estamos orando para edificação, geralmente nós não entendemos. Glória a Deus, nós não podemos interferir. Mas o Espírito Santo vai nos revelar como? Por meio da palavra. A palavra de Deus, ela é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus, por isso que Deus fala assim, ó, que eu devo pegar essa palavra e escrever ela até na minha testa. Não é? Escreve ela assim, ó, na sua fronte, nos umbrais da porta, que essa palavra seja o que? A sua direção. Que essa palavra seja o meditar do teu coração. Seja os seus pensamentos e seja o seu falar. Lá em Provérbios 22 fala assim, ó, aplica a palavra nos teus lábios. Para quê? Para que a tua confiança esteja no Senhor, Ele te dá hoje a instrução. Para você dar instrução a quem? A você mesmo. Davi falou assim, eu faço o quê? Calar e sossegar a minha alma. Para quê? Quando ele falou a minha alma, eu faço calar e sossegar os meus sentidos, as minhas emoções, os meus medos, os meus temores, os meus anseios, para que eu possa ouvir nitidamente a voz de Deus, me dando direção e me instruindo no caminho que eu devo andar. E se eu não escutar, eu não me movo. Exemplo disso é o povo de Israel, que quando a nuvem parava, eles paravam, quando a nuvem se movia, eles se moviam, quando a coluna de fogo parava, eles paravam, e quando se movia, eles se moviam também. Então, se nesse momento eu não tenho a instrução do que fazer, fica sentado, não faz nada. Continua no descanso. A primeira coisa que Deus nos fala, quando Ele nos diz ali no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor,
e nada nos falta. Qual que é a primeira coisa que Deus fala que faz com a gente? Ele nos faz o quê? Descansar. Deitar. Quem está deitado faz alguma coisa? Dorme, né? Mas a palavra de Deus fala, os seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto estão no descanso. Então, por isso que Isaías falou, é por lábios gaguejantes, por língua estranha, que o Senhor vai mostrar a esse povo aonde está o descanso. E Jesus falou, agora vocês entrem em mim, e eu darei descanso para as vossas almas. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci tudo, você não precisa mais lutar com nada, a não ser com você mesmo. Para a sua alma, a sua natureza entender que o domínio é do Espírito de Deus. Para você andar no lugar aonde está escrito lá em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é uma luta você, com pecado. Não existe isso. A palavra de Deus fala, com esforço você entra onde? No reino. É com esforço. Sim, porque você precisa crer. Para você permanecer ali. Aonde Jesus te colocou. Porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do amor dele, e falou, agora, meu filho, você está aqui, no esconderijo do Altíssimo, fica quietinho, não saia fora desse esconderijo. Essas palavras o Senhor nos deu por fé. Essa porção, toda essa Bíblia está dentro do nosso espírito. Escrita pelo Espírito de Deus. E agora o Espírito Santo está falando, meu filho, você ainda não precisa fazer nada, só me empresta a sua língua e eu vou interceder por você e vou te revelar todos os mistérios outrora ocultos desde a fundação do mundo, mas eu faço os meus filhos saber pelo Espírito. 2 Coríntios 2. Vamos lá ler um pouquinho, né, gente? Senão os irmãos vão falar, não, mas a pastora nem está lendo a Bíblia. 2 Coríntios 2. Não, gente, é 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 8. Glória a Deus que toda a igreja está revestida do poder de Deus, ora em línguas, e eu estou aqui só para incentivar você a orar mais. Amém? Para incentivar você a passar um tempo a mais. Deixa o Espírito, sabe, quando você entra lá para dentro do seu quarto, que eu espero que você esteja entrando, para dentro do seu quarto, fechando a porta sobre ti e orando ao teu Pai em secreto e passando tempo com o teu Pai, conhecendo o coração dele, ele se revelando a você e você sendo inundada de um amor tão grande que o pecado não tem domínio sobre você. Não é porque você está lutando, não. É porque você ama tanto, mas você ama tanto a Jesus Cristo, que para você não interessa outra coisa a não ser Ele. Sabedoria é essa, versículo 8 em diante. Que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está
escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, e Deus quer te contar os segredos do coração dele. Ele quer te contar todo o segredo do coração dele. Por quê? Porque você, além de ser filho, você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Se existisse só você na terra, Jesus viria por você. Sabe esse caminho que a gente fala que Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Sabe esse caminho? Não tem uma fila de milhares de pessoas passando e você na fila para você passar quando for a sua vez. Esse caminho, ele é exclusivamente para você. Esse caminho, ele tem a medida, a estatura de Cristo que está em você. E ele fala assim, passa, nós vamos passar todos de uma vez, gente. Ninguém vai ter que esperar o outro, não. Porque essa porta é para mim, essa porta é para você, mas não é a mesma porta. Vocês estão me entendendo? Não vai ter fila, não. E não tem. Sabe essa historinha aí? Eu vou orar de madrugada porque a filha é menor? É uma historinha mesmo. Que inventaram não sei aonde, mas inventaram isso aí. Mas tudo bem, né? Nós temos livre acesso ao coração de Deus. E olha, eu vou te contar uma coisa. Você não é surpresa para Deus. Então você não precisa fazer igual Adão. Correr e se esconder. Você não é surpresa para Deus. Quantas vezes você cair, quantas vezes Jesus está de braços abertos para você. Porque Ele é a sua justiça. E você é a justiça dele na terra. Amém? Aqui no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E Deus está disposto a nos revelar, hein? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para o quê? Que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo é o seu professor particular. Para te revelar o que é seu. Por quê? Porque nós nos encontramos com Jesus, mas nós não sabemos o que é nosso. E o Espírito Santo, agora eu vou te ensinar aqui o que é seu. Sabe aquela herança que você também não precisa ficar lutando por ela, porque você já brigou para ter herança? Assim, tipo assim, você tem que trabalhar para ter herança? Tem? Não, herança é herança. Você não fez nada e você recebeu uma herança. E Deus, para provar para nós, o que você fez para nascer? Nada? Pois é, então continua sem fazer nada, porque você não precisa fazer nada para Deus. Absolutamente nada. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você.
Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Ele preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele ungiu a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. É na presença dos nossos inimigos. Imagina aí uma mesa, você sentado, batendo papo com Cristo, rindo com Cristo, se divertindo com Cristo, e os inimigos ao seu redor não podem te tocar. Não podem te tocar. Não podem fazer nada com você, porque você tem um selo. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Confie nisso. Disto também, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito. As palavras são ensinadas pelo Espírito. Então, quer dizer que não é português, não é francês, não é inglês. É uma linguagem que o Espírito Santo de Deus forma dentro do seu espírito, não tem nada a ver com a sua mente. É dentro do seu espírito. Por isso que você pode estar orando em línguas fazendo qualquer coisa, porque não depende do seu intelecto. Você pode ler orando em línguas, você pode fazer conta matemática, né, de matemática orando em línguas. Não depende do seu intelecto. Depende de você abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo falar por você. Então, você pode estar fazendo qualquer coisa orando em línguas. Né? Pode estar lavando vasilha, orando em línguas. Varrendo a casa, orando em línguas. Lavando o carro, orando em línguas. Eu não lavo carro, então estou dando exemplo do que eu faço, né? Dirigindo, orando em línguas. Inclusive, você pode estar aqui escutando eu falar com vocês orando em línguas. Que daí, se eu falar alguma coisa aqui fora, você já estava lá, ei, pastor, isso aí não deu não, hein? Testificou isso aqui não. Não é? Você pode remir o tempo. Porque os dias são maus. Mas você, Deus preparou um lugar de descanso, de refrigério, de paz. Deus preparou esse lugar para você ficar sentado. Enquanto as águas estão tudo tumultuadas, espumejando, você está sorrindo. Porque a sua alegria não é uma alegria passageira. A sua alegria é uma alegria eterna, porque você descobriu a eternidade dentro de você. Você descobriu este rio, né? Esse rio que jorra água viva. Do seu interior flui rios de água viva. Olha, o rio está fluindo. O rio está fluindo. Amém? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem como espiritualmente. Meu irmão, não tem nada a ver com a nossa mente. Não tem nada a ver com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu deduzo. Tem a ver por revelação. Por isso que Deus falou assim, o justo viverá como? Pela fé.
Por acaso o seu raciocínio te dá fé? Hã? O que é que o seu raciocínio te dá? Como é que é? A irmã falou ali que dá desespero. Então, para de pensar. Para de pensar. Ah, mas como é que eu vou fazer para me parar de pensar? Eu não consigo. Eu tenho que estar pensando em alguma coisa. Pensa lá no alto onde Cristo vive, em quem não há sombra nem variação de mudança. Substitui o seu pensamento. Se o seu pensamento é um pensamento de morte, substitui o seu pensamento por vida. Se o seu pensamento está ali te trazendo ansiedade, você está ansioso, você está ansiosa, fala, Senhor, eu coloco diante de ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Se alguém te magoou, te ofendeu e você está lá remoendo, né? Ao invés de você ficar remoendo, você fala assim, ó, eu perdoo. Cita o nome, tem gente que até engasga. Teve uma vez que a irmã chegou perto de mim e falou, mas eu não consigo perdoar. Eu falei, então vamos declarar a palavra aqui que você vai perdoar rapidinho. Aí eu falava com ela assim, declara, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e amo, fala irmã. Aí ela, não dá. Eu falei, não, mas fala o nome. E fala, eu amo como Jesus me ama. Ela deu umas engasgadas assim, mas saiu de lá, perdoou, viu? Ela conseguiu falar o nome, saiu livre. Saiu livre, sabe por quê? Porque já estava ficando doente fisicamente. Porque estava amarrado na falta de perdão. A mudança não é exterior, a mudança é interior. Eu tenho que estar livre dentro de mim. Dentro de mim precisa eu estar vivendo no fruto do Espírito. Dentro de mim eu preciso estar em paz, eu preciso estar em alegria, eu preciso estar em mansidão, eu preciso estar em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu preciso, porque a palavra de Deus para mim é vida e refrigério para os meus ossos. É eu que preciso. É logicamente que quando tudo isso estiver em mim, eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Não é uma palavra de boca, tem que ser vida. Eu até vi uma frase esse dia que eu gostei. É, viva mais e fale menos. É pregue, né? Viva mais e pregue menos. Testemunho. Testemunho. Um dia desses eu fui com uma pastora numa cidade aqui próxima. Nós passamos a noite ali de manhã. Parece que só tinha nós duas lá naquele hotel. Não tinha mais ninguém. Nós duas e os funcionários daquele hotel. E a gente sentou lá, estava tomando café. Aí eu vi que uma senhora passou para lá, olhou para nós, aí ela passou para cá, olhou para nós, ela passou de novo. Aí depois ela chegou e falou assim, eu fiquei sabendo que umas pastoras hospedaram no hotel ontem à noite. Aí não é a gente mesmo. Aí ela, o que nós podemos te servir? Ela falou, ali nós começamos a orar com aquela mulher, que a mulher com sede de Deus. E daqui a pouco aquele refeitório estava com todas as copeiras daquele hotel. E aquelas pessoas receberam cura e receberam refrigério. Mas aquelas pessoas, elas foram atraídas pelo espírito de amor de Deus pela vida delas. Eram situações que vocês nem imaginam. E nós sentamos ali só para tomar um café.
Mas nós precisamos ser um imã. Nós precisamos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ia andando e as multidões afluíam. E muitas vezes hoje a gente vê assim, né? Tem muitos irmãozinhos que quer fazer a pessoa engolir uma vida que eles não têm. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Agora, essas águas, elas têm que jorrar da sua vida. Da sua vida vivida. Estão me acompanhando? Vivida. E para essa vida ser estabelecida, para você ficar, você já está na rocha, mas você tem que ficar fincado nessa rocha. Aqui na igreja é fácil ficar na rocha, né? Esse ambiente aqui gostoso, essa unção, essa atmosfera, né? Mas você tem que ficar fincadinho na rocha, na hora que as circunstâncias adversas vêm. Qual que é o seu posicionamento? A palavra de Deus fala que Deus, ele anuncia tudo aos profetas dele. Se você é profeta de Deus, você é filho de Deus, você sabe das situações antes que elas venham. Você sabe por quê? Porque Deus te dá uma palavra. Porque o Deus antecede qualquer situação e Ele te dá uma palavra para que você saiba que o fim daquela situação é aquela palavra que Ele te deu. Então você não precisa ficar escabelando, chorando, gritando. Aí você vai louvar e adorar pela palavra de salvação. Agora, para eu ficar ali estabelecido na rocha, eu tenho que entrar num lugar de equilíbrio em Deus. E o Espírito Santo quer me levar para esse lugar, aonde tanto faz a água estar correndo para cima, não tem um ditado assim? E correndo para baixo? Não faz diferença. Você sabe por quê? Porque essas águas correm para cima e para baixo, não no lugar em que eu fui gerada. Não é no lugar aonde eu fui colocada e plantada por Cristo. Naquele lugar não há variação de mudança. E é esse caráter de Deus, é que Deus quer que seja expressado na vida dos filhos. Um caráter de rocha imutável, que não se curva diante das situações, que não muda. Esse negócio, um dia está bem, outro dia está mal, não existe isso, não tem variação. Todos os nossos dias são bons, porque tudo que Deus fez é bom, e tudo que Deus fez dura eternamente. Pastora, mas é muito difícil viver nessa condição. Não é impossível. Nada é impossível àquele que crê. Então, Deus está nos chamando para um novo nível de crer. Creia que você é sarada. Creia que você libera perdão. Creia que você tem todos os atributos de Deus. E que você exala o bom perfume de Cristo, que você anda no fruto do Espírito. Mas eu ainda não consigo crer. Então eu vou deixar o Espírito Santo interceder por mim e quebrar essa barreira de incredulidade que existe dentro de mim. O Espírito Santo, ele intercede aonde? Na minha fraqueza.
O que é a minha fraqueza? É o lugar de incredulidade que não me deixa crer que o que Deus diz é. Então o Espírito Santo intercede ali por mim. E o Espírito Santo, ele me envia uma palavra. E essa palavra eu vou colocar ela no meu coração, na minha mente, eu vou aplicar ela nos meus lábios. E aquilo que era já não vai ser mais. Porque eu tenho a condição de criar. Porque eu tenho a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é criadora. Então, se eu disser a este monte, erga-te daqui, e não duvidar no meu coração, o que vai acontecer? Vai sair. Mas primeiro, eu tenho que dizer e não ter a raiz da incredulidade no meu coração. E a única pessoa que pode arrancar essa raiz de incredulidade do meu coração é o Espírito Santo de Deus. Então, nós, como igreja de Cristo, nós precisamos honrar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E esse honrar é deixar Ele interceder por nós. É dizer realmente, Senhor, realmente eu não sei orar como convém, então eu vou deixar o Teu Espírito orar por mim. Porque o Senhor pode pegar esse turbilhão de sentimentos, de raiva, de ira, de contenda, de divisão, de inveja, de maledicência. O Senhor pode pegar esse turbilhão aqui, e aonde eu sou bem fraca, o Senhor pode me fazer forte. Essa condição não vem de mim, porque quando eu converti, eu pensei, nunca mais eu vou gritar. E daqui a pouco eu estou gritando. Agora o Espírito Santo de Deus, ele vai lá e arranca isso de mim. E daqui a pouco eu percebi que passou anos e eu não gritava mais daquela forma. E o que eu tinha feito? Nada. Qual o esforço que eu tive? Nenhum. E aí eu ficava lá quietinha dentro do meu quarto, orando em línguas, meditando na palavra. Deus me deu essa graça de fazer isso desde que eu converti. Eu sempre gostei muito da palavra. E um dia eu li aqui na Bíblia falando assim, e Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu falei, Deus, eu quero esse lugar aí, eu quero que o Senhor me tome para o Senhor. E Deus falou comigo, come a minha palavra. Conheça o meu coração. E desde o dia que eu converti, eu leio a Bíblia. E oro em línguas. Uma irmã falou assim comigo, logo no início, eu era bem convertida, olha o cuidado de Deus comigo. O amor de Deus pela minha vida. Pensa numa pessoa terrível. Era eu. Então Deus queria me livrar de mim mesma. Então Deus falou, essa aqui vai ter que comer a palavra e orar bastante em línguas para arrancar esse monte de raiz. Era muita raiz, viu? E está arrancando ainda, tá? Não acabou, o trabalho não acabou, não. Mas o Senhor falou comigo isso, e uma irmã falou assim comigo. Você ora em línguas? Eu falei com ela, não. Aí ela falou assim, nossa, mas assim, se você ora em línguas, você pode orar em línguas o tempo todo, é para edificação pessoal. Ela falou isso aqui que eu falei com vocês. Pode varrer casa, pode lavar vasilha. Eu falei, nossa, mas eu não oro. Ela falou assim, eu vou orar com você para você orar. E naquele momento ali, eu orei e não consegui orar.
Aí eu fui embora e falei assim, não. Ela falou que eu oro em línguas, então agora eu vou orar em línguas. Eu sentei na minha cama e falei, enquanto eu não orar em línguas, Deus, eu não vou parar de orar. Eu queria tipo assim, agora, olha para você ver, eu vou passar a noite inteira acordada para me orar em línguas. Então, tipo assim, eu queria, tipo, meio que falar com Deus, olha a situação, hein? Eu vou passar a noite inteira aqui, porque enquanto eu não orar em línguas, eu não vou dormir. Aí eu ficava glorificando a Deus lá e tudo, e aí eu orei em línguas. Era umas 2 horas da manhã na hora que eu orei em línguas, mas aí realmente eu não queria dormir mais, porque eu não tinha entendimento, então o que eu pensava? Se eu dormir, amanhã eu não estou orando. E eu preciso mostrar para a irmã que eu oro em línguas. Então aí eu começava a cochilar e eu acordava de novo, eu estava orando ainda, aí eu cochilava de novo, acordava, e ali a primeira coisa que eu fiz foi bater na porta, eu esperei dar 7 horas da manhã. Eu sempre acordei cedo, viu? E bati na porta dela e falei, olha, ora em línguas. Aí ela, olha, você está orando em línguas mesmo. E depois daquele dia, nunca mais eu parei de orar em línguas. E o Espírito Santo foi me trazendo mensagens, foi me trazendo palavras sobre esse processo de edificação. E o Espírito Santo foi transformando um lugar de ira muito grande que tinha dentro de mim, nisso que vocês estão vendo agora. Eu não conversava assim não, viu, gente? Entende? Então, aonde existia a ira, veio a mansidão. Aonde existia aquele nervosismo, assim, que você pensa numa pessoa grossa e mal educada. Era eu. E o Espírito Santo foi transformando essas e várias outras áreas da minha vida, que eu vou fazer outro livro, que não dá nem para ministrar a respeito. Amém, irmãos? Quantos aqui vão orar mais em línguas a partir de hoje? Amém? Vamos deixar o Espírito Santo interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos deixar o Espírito Santo interceder realmente naquele lugar onde que nós necessitamos. Amém? Então, acabou. Irmãos, aqui não dá para falar muito, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até muito tarde da noite, virar a noite. Mas em outubro, eu estou querendo, né, fazer um congresso de vida no Espírito no Hotel Tauá. Então, os irmãos que se interessarem, né, o apóstolo, se a gente for fazer, o apóstolo vai estar junto conosco, né, os pastores aqui, se desejarem, com suas igrejas. Por quê? Lá no Tauá, nós podemos passar ali, seria dias 5, 6 e 7, é isso mesmo, Nel? A gente pode passar ali algum 5, 6 e 7. A gente vai ter mais tempo, né, para poder estar junto, estar falando sobre essa vida no Espírito, né? Tá vivendo também, porque aí tem um convívio, né? E 3 dias já dá para ver, né? Um pouquinho, né? Se está vivendo ou não, né? Então, os irmãos, né, que interessarem, depois eu vou passar todas as informações direitinho para os pastores, os irmãos que se interessarem, procurem. Só que tem que procurar esse mês, tá? Porque eu tenho que fechar, eu tenho agora 30 dias só para fechar. Amém? Eu agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Amém?